Fala, turminha! Então, teremos um tempo hoje muito legal. Espero que o tempo que você terá com seu pai, com sua mãe aí, seja muito rico, tá bom? Seja um tempo descontraído, um tempo de um devocional em casa, assim, muito bom, muito interessante. Então, neste primeiro devocional Teens, nesse primeiro Família Teens, nós iremos tratar de um ponto que é importante e que vários adolescentes levantaram como problemas, como questionamentos, tá bom? Estou com dúvida, estou confuso sobre a minha fé e sobre, inclusive, a existência de Deus, mas eu evito contar isso para as pessoas para que as pessoas não fiquem pegando no meu pé ou fiquem sempre com aqueles sermões longos e chatos aí no pé do meu ouvido. Então eu acabo não falando muito, acabo guardando no meu coração as minhas dúvidas e as minhas confusões sobre Deus e sobre a fé. Como eu posso lidar com isso? Então vamos tentar te ajudar. Se você já questionou sobre a realidade de Deus, se você já questionou sobre a presença de Deus, se você já teve dúvida, inclusive, sobre a sua existência, algo que você precisa saber é que você não está sozinho. E nós queremos, neste momento, mostrar para você alguns testemunhos de alguns adolescentes que também passaram e passam por essa mesma dificuldade, mesma luta. Tom é um adolescente de 14 anos e ele disse o seguinte: onde estava Deus quando eu fui insultado? Às vezes eu me sinto perdido, às vezes eu tenho essa sensação de solidão e eu não consigo encontrar Deus. Em um desses momentos eu escrevi um poema. Então vamos conhecer o poema do Tom. Onde estava Deus quando eu comecei a chorar? Onde estava Deus quando eu quis morrer? Onde estava Deus quando me senti excluído? Onde estava Deus quando eu gritei? Onde estava Deus quando me julgaram? Onde estava Deus quando deixei meu pai? Onde estava Deus quando me senti triste? Onde estava Deus quando zombaram do meu jeito de me vestir? Onde estava Deus quando eles me colocaram para baixo? Onde estava Deus quando eles me fizeram franzir a testa? Onde estava Deus quando eu me odiava? Onde estava Deus? Eu preciso de sua ajuda. Essa é uma pergunta muito comum, muito comum. Onde está Deus quando nós sofremos de bullying, insultos, quando pessoas mais velhas nos ofendem, ou até mesmo colegas, querem fazer brincadeiras de mau gosto com a gente, e nós nos vemos ali sem a ajuda de ninguém, desprotegidos. Então o que o Tom está perguntando é: onde está Deus? Eu não estou experimentando, eu não estou sentindo esse cuidado de Deus. Então nota que você não está sozinho nessas dúvidas, nessas lutas. O Rafa, de apenas 17 anos, ele vai também nos mostrar, abrir seu coração, falando sobre seus questionamentos. Você já se perguntou se Deus está realmente lá? Eu faço isso o tempo todo. Eu não sei se ele realmente existe. Olhe para todas as guerras, fome e pessoas que morrem desnecessariamente. Eu sei que muitas pessoas fazem essas perguntas e duvidam, melhor dizendo, de Deus. Eu invejo as pessoas que acreditam em Deus sem dúvidas ou pensamento sobre isso. Eu não sei se eu conseguiria. Então, percebe que o Rafa está falando sobre uma fé que não duvida, uma fé sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de luta interna. Ele diz: eu invejo essas pessoas, porque eu olho para o que está acontecendo ao meu redor, pessoas morrendo, guerra, pessoas passando fome e dificuldade, e eu me pergunto: Deus está lá? Por que Deus não está agindo? Raquel,
de 15 anos, também abre seu coração para a gente e diz: sendo adolescentes, tendemos a confiar em nossos amigos para conselhos e orientação, mais do que qualquer outra pessoa. Apesar do que os pais ou outros dizem, os adolescentes são mais ou menos propensos a acreditar nas opiniões de seus amigos, mais do que os mais velhos ou membros da família. Às vezes, quando falo com meus amigos sobre fé, começamos a questionar se realmente existe um Deus e começamos a duvidar de nossa fé. Minha família, Raquel continua, vem de uma formação muito religiosa e eles me encorajam a ter fé em Deus. É muito frustrante, no entanto, porque nunca sei a quem ouvir. Minha família, que é mais sábia e mais consciente do que a vida reserva para as pessoas, ou os meus amigos, que estão passando por muitos dos mesmos problemas e enfatiza que eu sou. Então, é importante entender que os jovens, os adolescentes passam sempre por esses dilemas, né? Nós tendemos a ouvir pessoas como nós. Isso também não é algo antinatural, não é algo que nós não conseguimos compreender e entender. Todos nós já fomos assim e somos assim também. Nós tendemos a ter um conflito de pensamento, de ideias, porque nós ouvimos os nossos colegas, os nossos amigos, e aí quando a gente chega na igreja, os mais velhos, os pais, os pastores, estão dizendo outras coisas, e nós nos vemos aí num grande questionamento, até porque muitos dos nossos amigos adolescentes não creem em Deus, e nós começamos a nos questionar se de fato Deus existe. O Ronaldo, de 15 anos, ele vai dizer o seguinte: onde quer que eu vá, ouço falar de Deus. Deus isso, Deus aquilo. As pessoas dizem que acreditam em Deus porque algo acontece com elas ou porque houve um sinal. Às vezes eu gostaria que Deus me mostrasse um sinal para que eu pudesse acreditar. Isso acontece com você também? Tentei acreditar, mas à medida que envelheci, aconteceram coisas que me fizeram ou fazem ainda questionar se Deus é real. Então nós estamos lidando com muitos adolescentes abrindo seu coração e mostrando suas dúvidas, seus medos, seus receios, seus anseios em relação a Deus, em relação à própria fé. O Ronaldo continua dizendo: por que Deus deixaria as pessoas sofrerem tanto se Ele é tão grande? E nós poderíamos até acrescentar se Ele é poderoso, se Ele é amoroso. Como sabemos que alguém não apenas inventou Deus e nós estamos acreditando em uma invenção da cabeça de alguém, em uma mentira? Eu espero que alguém não tenha inventado, o Ronaldo diz, porque eu realmente gostaria de acreditar nele. Então nós estamos diante de mais um adolescente abrindo seu coração com todos os seus questionamentos. Então, Vanessa, de 16 anos, mesmo sendo muito abençoada, eu não consigo encontrar Deus em minha vida. Talvez eu não esteja procurando por Ele o suficiente, ou estou esperando que Ele venha até mim. Eu não sei. Fato é que eu não consigo encontrar Deus e estou em crises. Olha o que ela continua a dizer. É uma percepção dura que não sinto nenhuma conexão com meu Deus, mas não sei o que fazer. É realmente uma situação triste. Sinto que tenho muito tempo para encontrá-lo e que ele sempre me esperará. No entanto, pior ainda, eu mesmo estou esperando por algo. Estou esperando aquele grande relâmpago ou a voz retumbante do céu. Ainda assim, acho que as chances de tais coisas acontecerem são muito pequenas. É muito comum adolescentes passarem por todos esses dilemas que eu estou mostrando para vocês. Se trata aqui de testemunhos reais de adolescentes entrevistados e que abriram o coração em relação ao que sentem e pensam a respeito de Deus. Escutam, ouvem muito falar, mas não sentem, não experimentam, se sentem vazios e confusos muitas vezes em relação à sua fé, em relação a Deus. Billy
de 14 anos, o último adolescente que nós queremos ouvir, diz: eu tenho todas essas perguntas. Se existe um Deus, então quem o fez? Como ele pode saber tudo sobre nós? Como ele pode controlar cada evento que acontece? Por que ele deixa todos os bons garotos morrerem? Mas, por outro lado, como todos nós estaríamos aqui se não fosse por Deus? Quer dizer, tudo tem o seu Criador. O Billy continua dizendo, por exemplo, os edifícios não surgem sem que ninguém os faça. Então, não é o mesmo, ou não deveríamos pensar o mesmo em relação a toda a criação? Como os nossos corpos, eles são simplesmente perfeitos. Temos tudo o que precisamos, com olhos, ouvidos, nariz e todos os nossos órgãos. É como se alguém nos projetasse. Então, quando penso assim, acho que deve haver e existir um Deus. Ainda me sinto confuso, no entanto. Percebe? O Billy vai por um caminho muito legal, muito interessante, porque ele faz uma analogia, uma comparação entre as coisas que foram criadas e ele mesmo, e a nossa própria vida. Ele chega à conclusão de que certamente deve existir um Deus que nos criou, porque nós somos perfeitos, muito complexos, precisa ter um Criador por trás. Mas mesmo assim ainda estou confuso, ainda não entendo tão bem, não compreendo todas as coisas. Então vamos ter aqui um bate-papo, vamos conversar um pouquinho. Então, eu que estou aqui conversando com você, abrindo meu coração para você, eu também tive momentos onde a minha fé oscilou, onde eu tive muitos questionamentos, muitos dilemas e ainda tenho em algumas situações e momentos até hoje. Talvez você atualmente esteja questionando a presença ou a realidade de Deus, ou venha a questionar em algum momento, certo? Então, é preciso entender que talvez você acredite em Deus, mas por conta de algo que você experimentou, algo que você venha a experimentar, alguma situação difícil, você vai desconfiar de Deus, você vai oscilar em sua fé. E o que nós precisamos saber? Isto é normal, isto é natural. Isso não significa que você é a pior pessoa do mundo, que você é um incrédulo, que você é um pecador desgraçado. Isto é normal. Você não precisa ficar com medo das suas dúvidas, dos seus receios. Você precisa pensar neles de uma maneira séria, levar suas dúvidas de maneira séria, responsável. Não simplesmente colocar tudo debaixo do tapete, como se você estivesse escondendo algo debaixo do sofá, ou escondendo algo no seu guarda-roupa, debaixo do seu colchão, ou coisa do tipo. Não, nós precisamos levar a sério as nossas dúvidas. Todos nós temos dúvidas. Por mais que algumas pessoas que você conheça, elas temem em esconder essas dúvidas. Elas teimam e tentam o tempo todo mostrar que elas não têm nenhuma dificuldade, nenhuma luta, mas isso não é verdade. Todos nós temos luta, todos nós temos essas dúvidas, isso é normal. E uma boa notícia para você, eu não acredito que duvidar de Deus irá ferir os sentimentos de Deus. Eu não acredito que duvidar porque não entendemos o jeito que Deus faz, os planos de Deus, irá fazer com que Deus fique chateado conosco e jogue um raio na sua cabeça, na minha cabeça, ou coisa do tipo. Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que nós somos limitados e que em alguns momentos, por causa da situação, das circunstâncias, nós tenderemos a ter dúvidas, ter dificuldades. Deus sabe disso. Eu acredito que essas dúvidas, elas são oportunidades de crescimento, de aperfeiçoamento. E essas dúvidas acabam dando uma oportunidade maravilhosa para que Deus nos ensine, para que Deus nos faça crescer, inclusive para que Deus nos ame em nossas lutas, nas nossas deficiências, nas nossas dificuldades. Então, são oportunidades. A maneira de perceber essas dúvidas, esses questionamentos, esses dilemas,
não é olhando para tudo isso como se nós fôssemos os piores crentes do mundo, as piores pessoas que existem. É pelo contrário, é percebendo essas dúvidas e questionamentos como oportunidades de melhorar, de crescer, de se aperfeiçoar. Então, você deve lembrar da história de Tomé, um dos 12 apóstolos. Primeiro, Jesus aparece após a ressurreição para os demais apóstolos. Tomé não estava naquela situação e naquele momento. E quando Tomé ficou sabendo de que Jesus tinha aparecido para os outros apóstolos, Tomé simplesmente não acredita. E Tomé vai dizer e vai entrar para a história como aquele cético, aquele que duvida, porque ele diz, olha, eu só vou acreditar se Jesus aparecer para mim, eu colocar os meus dedos sobre as suas chagas, sobre as feridas das suas mãos e o seu lado. E o que Jesus fez? Jogou um raio na cabeça de Tomé. Foi? Jesus matou Tomé automaticamente. Tomé ficou como um ateu, automaticamente, alguém que não acredita em Deus, alguém que precisava ser rejeitado, foi isso? Não. Jesus teve misericórdia, Jesus amou Tomé, a ponto de aparecer para Tomé e conversar com Tomé e tirar as dúvidas de Tomé e ajudar Tomé em suas dificuldades. Jesus apareceu e disse, Tomé, toca aqui as minhas feridas, toca aqui do meu lado, percebe que eu realmente ressuscitei. E Jesus faz isso com a gente, não necessariamente aparecendo para nós como naquela situação e naquela realidade, mas Jesus usa pessoas, Jesus usa a sua palavra e experiências para acalmar o nosso coração, para nos ajudar nos nossos momentos de dúvida. Jesus, Deus, ele tem muita paciência com a gente e nos ajuda no nosso momento de incredulidade. Então, deixe apenas eu trazer um alerta para você, porque é muito fácil, no momento da dúvida, da chateação, da frustração, a gente começar a sentir raiva de Deus e começar a querer se afastar dele porque nós não entendemos o que está acontecendo. E erguer uma espécie de muro de separação entre nós e Deus. E a parte triste disso é que apenas nós, que somos beneficiados com o relacionamento de Deus, acabaremos sendo prejudicados. Então isso não irá nos beneficiar em nada, criar rancor, raiva, ira, uma imagem errada de Deus a partir das minhas dúvidas. Só você perderá ao se afastar de Deus. Então você precisa entender que as dúvidas, elas vão aparecer, elas são naturais e nós precisamos usar as dúvidas para crescer e não para criar rancor, mágoa, frustração, desânimo em relação a Deus. Então, cuida do teu coração em relação a isso. Então, escute o seu pastor. Quando nos permitimos acreditar que Deus tem uma visão maior do que a nossa, que Deus sabe coisas que nós não sabemos, que Deus vê um quadro completo, como se nós estivéssemos presos em um trânsito. Já aconteceu isso com você? Está no carro com seus pais e existem vários carros à frente e você não consegue saber o que está acontecendo lá na frente, porque tem um caminhão grande fechando toda a visão. Mas é como se Deus estivesse lá de cima, num helicóptero, vendo tudo o que está acontecendo. E Ele sabe exatamente o porquê e a razão daquele trânsito, da gente estar parado ali. Por mais que a gente não saiba. A gente pode ficar frustrado com o que está acontecendo, ficar com raiva e não saber a razão. Mas Deus sabe. E é aqui onde nós começamos a encontrar a aceitação em nossas dúvidas. Nós começaremos a lidar com o nosso coração. Provavelmente nós não entenderemos porque devemos experimentar tristeza e perda. Provavelmente não. Provação, tragédia, dor, pessoas, que ficam ali nos machucando, nos chateando, mas podemos encontrar paz e podemos encontrar aceitação. Na verdade, de que Deus está no helicóptero, de que Deus sabe, de que Deus entende por que tudo aquilo está acontecendo. E eu preciso confiar nele, como a gente confia em um amigo. Eu preciso entender que se aquilo está acontecendo
Então aquilo que está acontecendo porque é necessário. Deus sabe a razão de tudo aquilo, por mais que a gente não entenda. Nós não podemos criar rebeldia, raiva, rancor em relação a isso. Deixe-me te contar um segredo. Às vezes eu também fico frustrado. É importante te dizer isso e abrir meu coração para você. Quando uma pessoa morre, uma pessoa que eu gosto, que eu amo muito, alguma dificuldade que eu estou passando, alguma luta, e chega alguém muitas vezes e diz assim para mim: tudo acontece por uma razão. Deus sabe, Deus entende. E às vezes eu também fico frustrado porque eu gostaria também de compreender, eu gostaria também de entender. E parece muito simples dizer isso, ó, tudo acontece por uma razão, Deus sabe. Mas para aqueles de nós que acabou sentindo uma dor forte, perdendo, né, alguém que nós amamos, experimentando injustiça, para pensar em alguém que passa fome, que foi abusado. Então, não parece haver nenhuma razão. Quando é dito, ó, tudo acontece por uma razão, as coisas não parecem ter uma razão. Não parece muitas vezes ter uma lógica, pelo menos uma lógica boa e uma lógica suficiente, não parece. Eu tenho sentido frequentemente que tal afirmação é, às vezes, ou soa, pelo menos para mim, de maneira superficial. E, no entanto, em certo sentido, é aqui que nós precisamos buscar e encher o nosso coração de esperança. Eu passo a lembrar que nós não temos todas as respostas. Nós não temos. Então, nós não sabemos, às vezes, o básico. Nós nem nos entendemos. Já aconteceu com você? De você acordar triste, desanimado, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada de tão grave, nada demais. Mas nós nem sequer nos entendemos, nós nem sequer nos compreendemos, nós não compreendemos muito bem os nossos pais, nós não compreendemos muito bem as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos professores e adultos, né, que têm hábitos tão chatos, e a gente olha para aquilo e diz: qual é a graça de assistir um jornal, de ficar não sei quanto tempo à frente de uma televisão, vendo esta pessoa comentando sobre política, economia, essas coisas chatas e coisas assim. Então nós não entendemos, nós não compreendemos muitas coisas. Em relação a Deus também é assim. Nós não entenderemos, nós não compreendemos todas as coisas. E nós precisamos nos conformar em não saber tudo. Nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar, porque nós nunca saberemos tudo. Por mais que nós queiramos saber tudo, mas nós nunca saberemos. E nós precisamos entender que a gente vai aprendendo pouco a pouco. À medida que os anos vão passando, a gente vai aprendendo mais. Quando você era bem pequeno, quando você era criança, você não entendia certas coisas. Mas agora, como um adolescente, pré-adolescente, um jovem, você já entende melhor algumas coisas. Então você vai dizer para uma criança que ela não pode colocar o chinelo na boca. Então você pega uma criança com 1, 2 anos, ela lambe o lado sujo do chinelo. O que é que você acha? Você faz isso? Por que você não faz? Você já entende que não pode fazer. Você já entende que isso vai trazer para você doença. Dá até nojo, né? Não fazer um negócio desse. Pois é, então tem certas coisas que são as fases da nossa vida que irão nos ensinar. Nós vamos aprendendo com o tempo. Até lá nós teremos nossas confusões, nossas lutas. Em relação a Deus também, muita coisa sobre Deus nós entenderemos e aprenderemos à medida que o tempo vai passando, à medida que nós vamos compreendendo, vamos envelhecendo. Nós precisamos entender que é assim. Não é que você é ignorante, mas é que, de fato, algumas coisas são aprendidas no seu devido tempo, no seu devido momento, e nós precisamos entender assim, entender isso. E em nossa situação, nosso momento, na nossa falta de compreensão, nós podemos crescer, aprender e aceitar o amor e o conforto de Deus por nós. Ou seja, não questioná-lo, não ficar irado, não ficar com raiva, mas entender que este Deus amoroso, pouco a pouco, vai se mostrando e nós vamos entendendo mais coisas. Então, talvez você não entenda tudo que os seus pais fazem.
Talvez você não entenda todas as regras que seus pais colocam. E às vezes você tem uma tendência até de ficar chateado e triste com eles. Mas à medida que você for envelhecendo, você vai entender que o seu pai só quer o seu bem. Você vai entender que apesar deles falharem, errarem, eles estão criando regras e dando para você obrigações que criarão bons hábitos na sua vida e fará com que o seu futuro seja mais fácil de lidar. E é preciso que haja um pouquinho de confiança neste relacionamento. Não existe relacionamento sem confiança. Se você não confia nos seus pais em nada, então não tem como você ter uma boa percepção acerca daquilo que eles fazem. Se você desconfia de tudo, se você acha seus pais péssimos pais, então tudo aquilo que eles fizerem, você vai desconfiar. Da mesma maneira com Deus. É preciso que haja uma certa confiança. Quando as pessoas desconfiam de você em tudo, você gosta? Quando você está falando a verdade, mas as pessoas não acreditam, você gosta? Não, não é verdade? Nós não gostamos. Então, é preciso que a gente possa dar um passo de confiança. Um passo de confiança para os nossos pais, um passo de confiança em Deus. E isto vai criar um bom relacionamento, uma boa amizade. E fará com que a gente passe pouco a pouco a entender as coisas à medida que as coisas acontecerem. Você já participou, né? Passou por certas fases na vida, por exemplo, onde você não sabia ler. E se eu dissesse para você hoje, né, que você é um jovem adolescente, olha, você vai chegar a ler. Mas quando você está começando, parece tudo tão difícil, né? Você não consegue ligar as coisas, ligar as sílabas e ler. Você não consegue, é tudo muito difícil. Mas hoje, você olha e você diz, não, eu consigo ler. É tranquilo, é até fácil. Então, mas você disser isso para uma pessoa de 4, 5 anos que ainda não sabe ler, então parece até bobinho, né? Você dizer, não, ela vai chegar lá. Mas ela não sabe ainda. Então, tem certas coisas que nós não sabemos por conta da nossa limitação de idade. E tem coisas que a gente nunca vai saber. Por quê? Porque nós não somos Deus. Deus é Deus. Se eu fosse Deus, eu não precisaria de um Deus. Então é preciso pensar nisso. Deus, ele tem certas coisas que ele sabe que eu não sei, mas eu preciso confiar nele quando eu não entender. Tenha em mente que a fé é uma espécie de caminhada, uma espécie de jornada, um percurso. E as nossas perguntas vão sendo respondidas pouco a pouco, à medida que o tempo vai passando, à medida que a gente vai crescendo. Não queira saber todas as coisas agora, porque você não vai saber. Mesmo nós, já adultos, nós não sabemos todas as coisas. Nós temos dúvidas de muitas coisas. E nós vamos pouco a pouco aprendendo e ficando mais tranquilo com essas dúvidas. Eu espero que você me escute com o seu coração aberto em relação a isso. Não fique doido com as suas dúvidas. Não fique achando que você é a pior pessoa do mundo, o mais incrédulo do mundo, se você tem algumas dúvidas dessa no coração. Apenas esteja aberto. E a cada devocional, a cada conversa que nós formos fazendo, a gente vai juntos crescendo, juntos aprendendo. Sabendo que eu já tive suas mesmas dúvidas, vimos vários adolescentes com essas mesmas dúvidas e questionamento na parte dos testemunhos, e até mesmo enquanto adulto nós teremos várias dúvidas, e Deus não fica chateado com isso. Deus sabe que nós somos limitados e imperfeitos, e Deus quer nos ajudar e coloca pessoas na nossa vida para isso. Então, algo para você lembrar, frequentemente as pessoas que se consideram crentes podem se sentir culpadas por suas dúvidas em relação a Deus, a fé, a igreja ou coisa do tipo. Se você já se sentiu ou se sente culpado por conta dessas dúvidas ou um peso grande no seu coração, você acaba às vezes até duvidando se você é crente ou não, você já entregou sua vida a Cristo, já tomou uma decisão, mas por conta desses questionamentos você fica às vezes em dúvida se até crente é. Saiba que é natural, que é normal ter questionamentos e dúvidas. E Deus não nos condenará por nossas dúvidas. Não. Sem dúvidas, às vezes nós ficamos estagnados, nós não crescemos, nós não melhoramos em nosso relacionamento com Deus. No entanto, quando nós fazemos perguntas,
quando nós questionamos algumas coisas, nós vamos cada vez ficando mais fortes e a nossa fé será uma fé cada vez melhor, tá bom? Algo para você nunca esquecer. À medida que nós questionamos, nós aprendemos, nós descobrimos. E à medida que nós descobrimos, nós crescemos. E se você não encontrou ainda a resposta, saiba que muitas das vezes este percurso irá durar sua vida toda. Então, perguntas difíceis, elas não são respondidas de maneira fácil. Às vezes vai demorar, às vezes exige muito esforço, sacrifício. É assim mesmo, para que a gente possa crescer, tá bom? Uma proposta aqui de uma conversa franca com os pais. Então, algumas perguntas agora para que os pais possam interagir com seus filhos. Então, pai, escute seu filho lhe perguntando agora. Vocês já passaram por situações em que não entenderam a forma de Deus agir? Já passou por algum momento onde você se perguntou por quê? Então, compartilha com seus filhos agora 1 ou 2 momentos destes que vocês também já tiveram uma confusão em relação ao amor, à bondade de Deus, o porquê aquilo estava acontecendo. Uma outra pergunta. Você tem ou já teve, já tiveram dúvidas sobre Deus e sobre a fé? Ou isso nunca aconteceu no seu percurso? Você já chegou até a duvidar se você realmente era crente? Se Deus realmente existia? Isso aconteceu? Então, conversa um pouquinho sobre isso, para que seus filhos entendam que eles não são os únicos imperfeitos e aqueles que têm certas dúvidas em determinados momentos e situações. Por último, vocês sabem alguma coisa hoje, na idade que vocês estão, em que vocês não sabiam antes, que vocês não compreendiam antes? Alguma coisa que é difícil de entender na idade de adolescente, de jovem, algo que vocês só compreenderam quando vocês ficaram adultos? Então compartilhe um pouquinho isso com seus filhos, tenha um tempo agora com eles, muito gostoso, 5, 10 minutos de compartilhamento e depois faz uma oração. Ora pela vida dos seus filhos, ora pela família e ora também por mim. Se Deus permitir, na próxima segunda-feira estaremos juntos de novo. Até lá, turminha, foi um prazer!